O que parecia apenas um ataque acabou de ganhar uma camada muito mais sombria. Agora não é só sobre tiros, é sobre planejamento, é sobre intenção e principalmente sobre um aviso que pode ter sido ignorado, porque o homem apontado como autor do ataque contra Donald Trump pode ter avisado antes. E esse detalhe muda tudo. Nesse domingo, 26 de abril, a investigação entrou em um outro nível. O nome já está no centro de tudo. Cole Thomas Allen, 31 anos, saiu da Califórnia e cruzou o país com um objetivo. Não era impulso, não era acaso, era um plano. E segundo as informações que começam a surgir, esse plano pode ter sido escrito, um manifesto, um documento, uma espécie de declaração, algo que teria sido enviado para pessoas da própria família, pouco antes do ataque. E é aqui que essa história fica ainda mais pesada, porque se isso se confirma, significa que havia sinais claros, sinais diretos, sinais dentro de casa. E mesmo assim, ele chegou até lá, chegou até Washington, chegou até o hotel, chegou perto de um dos eventos mais protegidos dos Estados Unidos. E isso levanta uma pergunta inevitável. Como? Como alguém com esse perfil atravessa o país, chega até um evento com um presidente e gera pânico real? A resposta começa a aparecer e ela não é simples. O suspeito não era um desconhecido invisível, não era alguém fora do radar. Pelo contrário, tinha formação, tinha histórico, tinha vida construída, engenharia mecânica, ciência da computação, ligação com o ensino, tecnologia, desenvolvimento de jogos, um perfil que, à primeira vista, não grita perigo. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais preocupante, porque a ameaça veio disfarçada de normalidade, veio com currículo, veio com rotina, veio de uma vida aparentemente comum, mas por trás disso pode ter existido algo maior sendo construído. Ideias, frustrações, convicções e possivelmente radicalização. Segundo as primeiras linhas de investigação, o manifesto teria sido enviado antes do ataque, não depois, antes, como se fosse um aviso, ou talvez uma despedida, ou até uma justificativa. E o conteúdo assusta. A indicação de alvos, uma ordem de importância, autoridades, figuras do governo, pessoas específicas. Isso não é improviso, isso é direção, isso é intenção clara. E tem mais, o próprio ambiente familiar agora entrou na equação. Um irmão, uma irmã e também os pais. Todos agora fazem parte de uma linha de apuração. Relatos indicam que um dos familiares teria recebido esse material e acionado as autoridades, mas o alerta não foi suficiente para impedir o desfecho, e essa é uma das partes mais difíceis de ignorar, porque quando o aviso acontece dentro da própria casa, o tempo vira fator decisivo, minutos importam, horas importam, decisões também importam, e qualquer atraso pode custar caro. Enquanto isso, os investigadores começaram a construir cada passo, a viagem, os deslocamentos, os registros, as possíveis conexões da Califórnia até Washington, passando por grandes centros, chegando ao ponto final, o hotel, o Washington Hilton, um lugar simbólico, um evento tradicional, cheio de jornalistas, autoridades, políticos, e o presidente dos Estados Unidos estava presente. Não era um alvo aleatório, era um cenário carregado de significado, carregado de visibilidade e carregado também de impacto. E é exatamente por isso que o caso ganha dimensão nacional, porque não foi só uma tentativa, foi uma tentativa no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e isso muda completamente o peso da situação. Outro ponto começa a chamar a atenção, a possível percepção de falhas. Segundo análises iniciais, o suspeito pode ter acreditado
que iria conseguir passar pelas várias camadas de segurança. Pode ter estudado o ambiente, pode ter observado padrões e pode ter identificado brechas. E se isso for verdade, a preocupação aumenta, porque deixa de ser só sobre o agressor e passa a ser também sobre o sistema, sobre o protocolo, sobre o que falhou. A reação foi rápida, o serviço secreto agiu, autoridades foram retiradas, o pior foi evitado, mas a pergunta permanece: por que ele conseguiu chegar até esse ponto? Essa pergunta não vai desaparecer e, ao mesmo tempo, outro elemento entra no radar. A motivação ainda não está totalmente definida, mas as peças começam a se encaixar. Manifesto, viagem planejada, alvos definidos, discurso anterior, comportamento observado. Tudo isso aponta para algo mais estruturado, mais pensado, mais perigoso. E aí surge uma possibilidade desconfortável. Não foi só um surto, pode ter sido um processo, um caminho, uma construção ao longo do tempo. E isso muda completamente o tipo de ameaça, porque não é imprevisível, é silenciosa, é gradual. E quando aparece, já pode estar avançada demais. As autoridades agora mergulham na vida digital do suspeito, mensagens, pesquisas, contatos, histórico online. Tudo está sendo analisado, tudo pode revelar algo, tudo pode explicar o que levou até aquele momento. E, ao mesmo tempo, o ambiente político ferve. Aliados de Trump enxergam o caso como mais um sinal de escalada da tensão. Críticos pedem cautela, especialistas falam em radicalização e o debate cresce. Mas enquanto o debate acontece, a investigação segue e cada nova informação adiciona peso. A família, o manifesto, a viagem, o perfil, nada disso aponta para um evento isolado e simples, aponta para algo mais profundo, mais complexo, mais difícil de ignorar. E existe um detalhe que amplia ainda mais o impacto. O local, o mesmo hotel, já estava ligado a um ataque contra um presidente no passado. Isso não é apenas coincidência, isso carrega história, carrega simbolismo, carrega alerta e agora volta ao centro de um novo episódio. No fim das contas, o que temos até aqui é um cenário que vai muito além de um ataque interrompido. É uma história sobre sinais, sobre falhas, sobre decisões, sobre tempo e sobre o quanto uma ameaça pode se formar sem chamar a atenção. O nome foi identificado, o suspeito foi detido, o ataque falhou, mas a pergunta mais importante ainda não foi respondida: o que exatamente está sendo construído antes daquele momento e, principalmente, quantos sinais ainda podem estar passando despercebidos agora?